nós vamos abrir primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo de número 2 até o versículo 17. Nós vamos tratar com vocês hoje, nesta noite, sobre o que fazer quando as coisas vão de mal a pior. O que fazer quando as coisas vão de mal a pior? E a palavra de Deus nos diz, primeiro livro de Samuel, havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste, Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal e perguntai-lhe em meu nome como está. Direis a aquele próspero: paz seja contigo e tenha paz a tua casa e tudo o que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, aos moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas estas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho. Voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que Davi disse aos seus homens: cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher desse, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Observem essa última expressão, meus irmãos. Já o mal está de fato determinado contra o Senhor e contra toda a sua casa. Imaginem que situação se abateria sobre aquela família. A palavra de Deus nos mostra isso, o mal determinado contra uma casa. Abigail se levanta numa manhã, feliz, para realizar uma festa que refletia a abundância do que tinha sido aquele tempo ali, mas ao final do dia, provavelmente, ainda que esse dia tenha começado feliz e alegre, ao final do dia, provavelmente, todos da sua casa estariam mortos. Todos os seus funcionários estariam mortos. Davi descia contra aquela família, a família de Abigail e Nabal, com 400 homens armados e com uma ordem, com uma sentença de matar todos, por causa da ingratidão
do esposo de Abigail, chamado Nabal. A sentença de morte estava decretada. Daí o nosso tema. Põe a imagem principal aí, por favor. O que fazer quando as coisas estão indo de mal a pior? O que fazer? Meus irmãos, se nós dermos uma olhada naquilo que a Bíblia fala acerca desses dois personagens principais, nós temos aqui Abigail e nós temos Nabal. Abigail, uma mulher fiel a Deus, uma mulher crente. Observe um diagnóstico que a palavra de Deus nos informa acerca de Abigail. Nos diz no versículo 3 que ela era uma mulher sensata. Nos diz no versículo 14 que ela era uma mulher gentil. Os funcionários, quando dão a notícia de que Davi vem, do porquê da informação, dessa atitude tão radical de Davi, os funcionários não falam com Nabal, seu esposo, falam com esta mulher, e ela ouve os funcionários. Ela é diligente porque ela resolveu agir imediatamente quando a situação se abateu, a possibilidade de morte da sua casa. Ela é uma mulher discreta porque ela agiu com muita prudência, com muita discrição, sem fazer alarde, sem tocar o tambor. A Bíblia diz que ela é humilde porque quando ela se encontra com Davi, ela se prostra, ela se quebranta, ela se joga aos pés de Davi. Ela não é incisiva, ela não questiona Davi. Ela é generosa porque ela leva víveres, abundância para Davi. Ela é prudente, o próprio Davi diz isso no versículo 33. Ela é verdadeira porque no outro dia ela chega lá e explica toda a situação para o seu marido, e aguardando a hora certa, depois do seu marido ter saído do vinho, passou a noite toda bêbado. Ela não procura o seu marido para relatar quando ele está nessa situação. Ela é sábia, ela é informada porque ela dá a notícia toda acerca da extraordinária, sensacional. Porém, a Bíblia que trata acerca, nos dá o diagnóstico acerca de Abigail, também nos dá um diagnóstico acerca do seu esposo, Nabal. Carne de pescoço. Carne de pescoço. Talvez um dos indivíduos mais cruéis das Escrituras. Vejamos o diagnóstico que a Bíblia nos dá acerca de Nabal. Observem lá. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que Nabal era um homem ingrato. Davi o abençoou por um tempo, e no tempo dele abençoar Davi, ele diz: não sei quem é esse cara não. Quem é Davi? Nunca vi mais gordo, como diz lá popularmente, né? Desinformado, porque Davi nesse tempo já liderava um grande exército, já era um herói nacional. As pessoas cantavam: Saul matou os seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Ele diz assim: eu não sei quem é Davi, estou nem aí para esse cara. Ele é incomunicável. A Bíblia diz que não há quem conseguia falar, tratar. O versículo 17, não há quem ele possa falar. Sabe aquele tipo de gente que você não consegue dialogar? Esse é Nabal. O texto nos diz que ele era duro e maligno, não apenas em alguns tratos, mas em todo trato. Que a gente que chuta cachorro doente, assim era Nabal. O texto nos diz que ele era beberrão, ele passa a noite na farra, alegre, cheio do vinho. Nos diz que ele era louco, a loucura está com ele, mostrando que ele era um homem totalmente inconsequente. Talvez até por isso que a sua mulher não lhe fala as coisas, porque é provável que ele falasse: deixa vir, que nós mata mesmo. A sua mulher não fala para ele as coisas imediatamente e trata as coisas com bastante discrição. Ele é esnobe, porque o texto nos diz no versículo 36, que ele dá uma festa como de rei, mas ele não era rei. Ele é o pai da ostentação, né? Tão presente nos nossos dias. E o texto nos diz no versículo 17 e 25 que ele é filho de Belial. Alguns traduzem como endemoniado, ou popularmente, como os nordestinos chamam, filho do cão, filho de Belial. É com esse tipo de gente que a gente tem que tratar. A questão é, meus irmãos, como que uma mulher tão abençoada como Abigail, como que uma mulher dessa se casa com um homem desse? Por que uma mulher dessa se casa com um homem desse naipe, deste
timbre. Meus irmãos, provavelmente a gente tem aqui pelo menos 3 opções. Uma coisa era que naquele tempo os casamentos eram arranjados, armados, às vezes pelos pais. Pode ser que os pais de Abigail tenham feito um acordo ali, ela, mesmo sendo uma mulher fiel a Deus, tenha se envolvido com um homem desse calibre. Uma segunda possibilidade pode ser que ela mesma, talvez Nabal tivesse lá seus dotes físicos, e tem uma fase da vida que a gente olha muito para isso, e o crente, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, ele comete umas cabeçadas, faz umas escolhas ruins da vida. Talvez uma possibilidade. Uma terceira motivo também pode ser que Nabal também fosse aquele sujeito esperto, Já viu aquele indivíduo? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Talvez uma mulher desse naipe, como era Abigail, talvez ele foi aquele santinho durante um tempo, e logo depois se mostrou a sua verdadeira face. O ponto, meus irmãos, é que o lar de Abigail e Nabal corria sérios riscos, porque Davi, durante um tempo, que ficou acampado ali na região onde Nabal tinha as suas ovelhas pastando, e naquele tempo as ovelhas ficavam um longo tempo numa determinada região, até o seu pelo crescer e chegar o tempo da tosquia. Como Davi estava com seu pequeno exército ali, aproximadamente 600 homens, Davi deu proteção àquele rebanho, com seus 600 homens, de tal forma que nenhuma ovelha, o que era incomum, mas nenhuma ovelha se perdeu de todo o rebanho de Nabal. Era não somente comum que se perdesse uma ou outra ovelha, como os próprios soldados, naturalmente iam ali e furtavam uma ovelha, davam uma de macho ali, tomavam uma ovelha, dizia, cala a boca aí, nós vamos assar essa ovelha, fazer um churrasco. Mas Davi instruiu os seus homens que não fizessem isso, e eles não tiraram nenhuma ovelha. Chegou o tempo da tosquia, Davi então envia alguns emissários a Nabal, dizendo, olha, nós cuidamos das suas ovelhas por um tempo, é óbvio que a gente não tem que fazer as coisas aguardando que os outros nos façam alguma coisa, mas seja gentil aí, como dizia meu pai antigamente, dá uma gruja aí, dá uma, os rapazes que cuidaram, você foi abençoado, seja grato, Davi envia. Quando os seus emissários chegam, Nabal diz, rapaz, eu não sei quem é esse cara, não tem nada a ver, vou tirar, nem sei quem é Davi, vou tirar das minhas ovelhas e dar para esse cara que eu nem sei de onde vem. Davi então recebe a notícia e fica furioso, e Davi resolve então sair com seus 400 dos 600, e nós vamos matar todo mundo, esse ingrato, esse homem não fica vivo até o final do dia, nem ele e ninguém dessa casa. Um dos funcionários, sabendo que Davi então retorna agora armado, procura Abigail, a patroa, diz, olha, ninguém tem como conversar com o Nabal, vê o que você pode fazer, porque o mal já está determinado, até o final do dia, ninguém vive nessa casa, vê o que você pode fazer. Daí o nosso tema, o que fazer quando as coisas estão indo de mal a pior. Talvez você esteja enfrentando ou vá enfrentar alguma situação similar na sua vida. Nós damos então aqui 3 conselhos. O que fazer? Em primeiro lugar, meus irmãos, quando as coisas estiverem indo de mal a pior, faça a diferença. Faça a diferença. O que nós estamos querendo dizer com fazer a diferença? Estamos querendo dizer que você tem que fazer a sua parte, mesmo quando o outro não se dispor ou não se dispuser a fazer a parte dele. Nabal não se dispôs a fazer a parte dele. O texto nos diz, meus irmãos, que tão logo Abigail toma informação do desprezo do seu esposo, da ingratidão do seu esposo, o versículo 18 nos diz que Abigail, observe, tomou a
toda pressa, observem, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo, e a pôs sobre o jumento. E ela segue imediatamente em direção a Davi. Faça a diferença. Faça, mesmo se o outro que está contigo não se dispuser a fazer. É provável que você já tenha ouvido aquela parábola do beija-flor, em que a floresta estava em chamas e fogo para tudo quanto é lado, e aquele colibri então buscava um pouquinho de água no rio e jogava a aguinha com seu bico sobre aquela floresta. E então o tamanduá, com um bico muito maior do que o do beija-flor, passa, olha o beija-flor e vai embora. Logo depois, um hipopótamo com a boca enorme, a bocarra enorme, que também poderia encher de bastante água, olha o beija-flor e também vai embora. A seguir, um elefante com a tromba enorme, que poderia fazer grande diferença, para o beija-flor e o indaga: afinal de contas, para que você está fazendo isto, rapaz? E o beija-flor diz: estou apenas cumprindo a minha parte, estou apenas fazendo o que é a minha obrigação, eu não me esquivo da minha responsabilidade. Abigail não se esquivou, não aceitou a derrota, saiu da zona de conforto e segue em direção a Davi, a despeito, meus irmãos, da ingratidão e da dureza do seu esposo. Faça alguma coisa, meu irmão, faça alguma coisa, minha irmã, ore, minha irmã, se levante, minha irmã, erga, meu irmão. Raul Seixas já disse: eu que não me assento no trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ele está dizendo: faça alguma coisa, saia do seu lugar. O que fazer quando as coisas estão indo de mal a pior? Segundo lugar, procure agir com sabedoria. Haja com sabedoria. Quando nós falamos de sabedoria aqui, estamos dizendo de discrição, de cautela e de humildade. Dizem que um jumento passeava certa tarde dizendo assim: que grama azul tão linda! Mas que grama azul tão linda! O tigre olha para o jumento e diz: o que é isso, rapaz? A grama não é azul, a grama é verde. Mas o jumento diz: não, a grama é azul. Ele diz: não, a grama é verde, a grama é azul. E a conversa torna-se acirrada, e o tigre então resolve dizer: então vamos perguntar para o rei vai nos esclarecer esta verdade. Nós vamos então. E os dois seguem em direção ao rei, ao leão. E o burro então, bem ansioso, de longe, ele já grita: rei, ô rei, não é verdade que a grama é azul? Rei, afinal de contas, é ou não é azul a grama? E o leão diz: sim, nobre jumento, a grama é azul. É azul a grama, está vendo? É azul. Agora, ó, o senhor dá uma reprimenda, dá um castigo desse tigre, que ele está me dizendo que a grama é verde. E o burro então sai então pilotando para lá: a grama é azul, a grama é azul. O tigre então se aproxima do leão, e antes dele falar, o leão dá aquela rugida e diz: você, como castigo, vai ficar 4 anos em silêncio. O tigre baixa a cabeça e diz: sim, meu rei, eu aceito a punição. Mas por quê? Por que o senhor está me punindo? Afinal de contas, eu tenho a certeza que o senhor sabe que a grama não é azul, e sim verde. O leão então responde: sim,
É verdade, a grama não é azul, a grama é verde. Mas a punição que eu estou lhe dando não tem nada a ver com a grama ser azul ou com a grama ser verde. O castigo que eu estou impondo sobre a você é pela sua falta de sabedoria. Como é que você, um animal tão nobre, vai gastar tempo em discutir com um jumento se a grama é azul ou se a grama é verde? Como é que você gasta tempo com um jumento desse? Você deveria se dar ao luxo de reagir de acordo com a sua raça, com a nobreza da sua raça. O castigo dos 4 anos é não somente por você discutir, demonstrando uma total falta de sabedoria com um jumento, como por além de você discutir com o jumento, você trazer esse tipo de assunto para mim. Falta muita sabedoria em ti. Na hora, meus irmãos, que o barco está afundando, não haja e não reaja bruscamente, emocionalmente, exasperadamente, imprevisivelmente, precipitadamente, mas haja com cautela, com discrição e com humildade. O texto nos mostra que Abigail segue a toda pressa, mas se você perceber os versículos 19 e 20, o versículo vai dizer, olha, sigam adiante, que ela diz aos funcionários, ela diz, e eu vos seguirei de perto. Uma mulher sozinha, seguindo adiante para enfrentar alguns homens, obviamente que ela se aproxima dos seus moços, eu vos seguirei de perto. Porém, diz o texto, nada disse a ela ao seu marido, porque ele estava lá na farra. Era um homem duro, intragável, difícil, estúpido e maligno. Ela tocasse no assunto, ele ia dizer, não, nós vamos matar aqui. Manda Davi vir, que eu vou fazer com ele. Eu vou saber o que eu vou fazer com ele. Ela resolve ir a Davi, sem ter falado com seu marido. E o texto nos diz que enquanto ela ia cavalgando um jumento, diz o texto, ela descia encoberta pelo monte, mostrando a discrição desta mulher, de evitar que o assunto caísse nas diversas bocas e ganhasse o Jornal Nacional. Veja como Abigail se aproxima de Davi. Ao chegar próximo a Davi, ela não é áspera, ela não é incisiva. Nos versículos 23 e 24, o texto nos diz que ela apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinou-se com o rosto em terra, lançou-se aos pés de Davi. Observe todas as expressões mostrando como que essa mulher se quebranta diante de Davi. Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Ela não tinha nada a ver com a história, mas ela assume a questão. E observe que Davi reconheceu a atitude desta mulher nos versículos 32 e 33. Então disse Davi a Abigail, bendito o Senhor, olha, Deus de Israel, que hoje te enviou. Olha como Davi reconhece a ação divina na atitude desta mulher. Diz, olha, bendito seja a tua prudência. Olha aí Davi reconhecendo isso. Bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste, me impediste de derramar sangue. Quando as coisas estiverem indo de mal a pior, haja com sabedoria, com discrição. Apressado, come cru. É preciso sabedoria. Provérbios nos diz 15:1, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aconselhei uma pessoa certa vez, que ela dizia, mas pastor, eu vou infernizar a vida dele. Membro da igreja. Bênção pura. Eu falei, você vai agir desse jeito, quem vai quebrar a cara é você mesma.
Quando as coisas estão indo de mal a pior, meu irmão, sabedoria, cautela, discrição. Essa mulher é tão discreta, tão sábia. O texto nos diz que pela manhã, versículo 37, olha lá, ela comunica ao seu marido, mas o texto nos diz: estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender todas as coisas. Ela precisava de um tempo apenas para que o seu marido recobrasse o juízo, ela então falasse com ele. Atenção, queridas irmãs, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, a estúpida, a insensata, destrói com as próprias mãos. Eu conheço muita mulher, ou algumas mulheres que dizem assim: ah, mas fulana destruiu o meu lar. Falei: querida, você mesma destruiu com as suas próprias mãos, porque lhe faltou sabedoria, agiu impulsivamente, levada pelo calor das emoções. Moisés, quando agiu dessa forma, ele matou um egípcio e se tornou inimigo público número 1. Terceiro lugar, quando as coisas estão indo de mal a pior, procure agir oportunamente. Haja oportunamente. Agir oportunamente, estamos dizendo de agir quando a oportunidade de fato se tornar madura. Estamos dizendo de você não ser, ou de eu, ou de nós não sermos moscas mortas. Ou seja, não agirmos procrastinando a situação. Estão vendo que Davi está vindo com 400 homens, e de repente Abigail fala assim: ah, mas quando a minha dor de cabeça, essa enxaqueca que eu estou agora, rapaz, surgiu aqui uma enxaqueca que eu, mais tarde eu resolvo. Não, o tempo rugia, e ela então não pode procrastinar, não pode empurrar as coisas com a barriga. Mas também significa que nós não devemos agir precipitadamente, sair de qualquer forma, de qualquer maneira. Observe que ela procura os pães, os víveres. Quando ela vai conversar com Davi, ela vai oferecer aqueles pães como presente a Davi. Significa não agir emocionalmente, tomado pelas emoções, e fala o que quiser. Ela não chega xingando Davi: o que você vai fazer, e não sei o que. Não, ela não age levianamente. E a palavra de Deus nos fala em diversos momentos, meus irmãos, sobre a necessidade de agirmos dentro do tempo, a situação na hora exata. Por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo nos diz de não desferir golpes ao ar, falando de um golpe que tem que ser no momento certo, na hora propícia. E na carta aos Hebreus nos diz: acheguemo-nos junto ao trono da graça, para em tempo oportuno o Senhor nos exaltar, na hora certa. Pedro nos diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Deus vos exalte. Portanto, Abigail aproveitou a oportunidade. Aquela era a hora, aquele era o momento. E tamanho impacto que esta mulher gerou em Davi, que Davi diz para ela: olha, você foi uma enviada de Deus, porque ele estava resoluto a destruir aquela família. Mas nós não queremos nos delongar com vocês hoje. Vamos extrair aqui algumas lições que de maneira ampla essa passagem nos ensina. 3 lições. Primeira lição, meus irmãos, vejamos aí: até os lares dos crentes mais consagrados correm sérios riscos de naufragar. Essa é a primeira lição. Eu e você precisamos ter muita sabedoria ao enfrentarmos as adversidades da nossa vida, porque por mais que nós sejamos homens e mulheres de Deus, o risco existe sobre o nosso lar. Aqui nós temos uma mulher sensata, uma mulher cheia do Espírito, mas uma mulher que casou mal. Não sabemos por que motivo, mas na hora da adversidade,
essa mulher se colocou na presença de Deus e Deus de fato a honrou. Mas isso é para nos ensinar que mesmo os lares tem gente muito crente dizendo por aí, mas não sei o que deu errado. Talvez faltou sabedoria, discrição, controle emocional. Então observem que essa história nos ensina esse primeiro princípio. Segundo princípio que a história de Abigail e Nabal nos ensina, obviamente, meus irmãos, está claro aí, é que as nossas adversidades devem ser encaradas como oportunidades. Encare as adversidades como oportunidades. Isso é muito importante, que nós tenhamos esse entendimento espiritual. Pare de reclamar, dizer, por que tudo está dando errado na minha vida? Por que tudo está dando errado na minha vida? Há um provérbio que diz, está aí, alguns reclamam dos ventos, outros ajustam as velas. Quem é você? Você é o que está reclamando dos ventos? Ou você é aquele que está aproveitando a dificuldade e colocando a vela em sintonia? Nós temos uma mulher que quando o problema surgiu no seu lar, ela demonstrou a sua fé de maneira clara. É agora que o problema chegou, que nós vamos colocar o joelho no chão e nós vamos orar como crente. É agora que o problema chegou, que nós vamos buscar a Deus, nós vamos ver o milagre na nossa vida. Agora que o problema chegou, nós não vamos murmurar não, mulher. Nós vamos à casa de Deus, nós vamos buscar Deus, e Deus vai dar vitória. É isso que Abigail faz. Ela ajusta as velas, e ela olha a dificuldade como uma oportunidade dela dizer, nós vamos ver a glória de Deus no nosso lar. Porque nós cremos num Deus, não apenas teoricamente. Então a segunda lição, ajuste a vela, demonstre o tipo de crença que você tem. 3.000 anos se passaram, quase, e nós estamos falando hoje de Abigail, gente, quase 3.000 anos depois, estamos falando de Abigail. Terceira lição, talvez a mais importante, é que a providência divina pode fazer com que a possível tragédia de hoje torne-se a porta de sua bênção amanhã. Isso eu acho sensacional, sabe por quê? Porque Abigail impactou profundamente Davi. E o texto nos diz no versículo 38, que passado alguns dias, Nabal partiu para a cidade os pés juntos. Nabal morreu. Olhe lá no versículo 38. E no versículo 39, Davi fala, opa, Nabal está morto? Essa mulher é mulher crente. Essa mulher é mulher de Deus. Eu quero esta mulher como minha esposa. Está percebendo? O nosso questionamento no início foi, como é que essa mulher consegue conviver com um homem desse nível? Mas percebam, meus irmãos, ela não precisou pedir a Davi para matar seu marido. Observem, meus irmãos, que ela honrou seu marido, ela não falou mal do seu marido, mesmo seu marido sendo um homem duro, cruel, ingrato, irreverente, maligno. Ela não traiu, ela não adulterou, ela não se fez, ela não seduziu Davi, não há nenhum tipo de resquício disso. Mas observe, que se não fosse aquela possível tragédia, ela também não teria conhecido o rei, e ela não teria se tornado rainha após a morte do seu marido. A possível tragédia de hoje pode ser o quê? A porta da sua bênção amanhã. Davi olhou para aquela mulher
e viu que ali tinha uma mulher diferenciada, uma mulher de Deus. Só precisou uma coisa na vida de Abigail: ela agir como crente, como uma mulher de Deus. Aí a providência divina, né? Quando chegou a hora, Nabal não sabia, ela também não sabia, e foi promovido lá para o lugar onde ele está até hoje. E a história de Abigail agora, depois já agora como viúva, Davi a convida para o palácio e ela se torna então esposa do rei Davi. A providência divina transformando as coisas. Então, olhe para os momentos de adversidade na sua vida com um olhar diferente. Uma possível porta de bênção para te levar a ser um crente mais fervoroso, mais fiel a Deus, mais cheio da glória do nosso Senhor. Amém? O que fazer quando as coisas estiverem indo de mal a pior? Seja sábio, prudente, haja com sabedoria, não abra mão das suas convicções, de seus valores como cristãos, firme na presença do nosso Senhor.